Muito bem, eu decidi gravar esse vídeo aqui para falar sobre Breaking Bad porque essa série me marcou profundamente como psicólogo e como pessoa. Eu já assisti essa série 3 vezes, inclusive a primeira delas durante a faculdade de psicologia, no início, a segunda no fim da faculdade de psicologia e a terceira 5 anos depois de me tornar psicólogo, ano passado. E Breaking Bad era uma série que antes eu indicaria para qualquer pessoa adulta sem nenhuma contraindicação, mas hoje a minha opinião mudou. Hoje eu acho que para algumas pessoas despreparadas psicologicamente ou num momento mais frágil, a série pode ser depressiva e desesperançosa e pessimista. Então até o fim do vídeo eu vou te explicar 4 lições psicológicas que eu tirei de ter assistido 3 vezes essa série e vou responder a pergunta de por que eu acho que em alguns casos a série pode sim piorar uma situação de depressão ou fazer uma pessoa ficar mais desesperançosa e deprimida. Para quem não me conhece, eu sou Henrique, psicólogo e um dos fundadores da Eureka, que hoje é a maior rede de terapia do Brasil. E aqui no canal, além de fazer análises psicológicas de séries, a gente também fala sobre maturidade, relacionamentos, desânimo, ansiedade, como usar a psicologia na prática do seu dia a dia. E agora vamos lá para as 4 lições psicológicas que você pode tirar de Breaking Bad, tá? Mas antes, se você gosta dessas análises psicológicas, por favor, deixa o like aqui e comenta que você gosta disso, pra gente saber que tipo de vídeo fazer na sequência. Bom, se já faz um tempo que você viu Breaking Bad, se você não se lembra bem, eu vou relembrar em 30 segundos a ideia da história. Breaking Bad é a história de Walter White, que é um professor de química de seus 50, 60 anos, que descobre que tem um câncer de pulmão grave, que deve dar para ele aí 6 meses a 1 ano e meio de vida. Depois de ter essa descoberta chocante e olhar para a vida que ele teve até agora, uma vida que ele vê como medíocre, que tem problemas financeiros, que a família dele não vai para frente, ele decide dar uma despirocada. Talvez a tradução de Breaking Bad do inglês para o português mais atual fosse ele deu uma despirocada. Para conseguir juntar dinheiro para deixar para sua família, inicialmente ele começa a se envolver com a produção de uma droga sintética chamada metanfetamina. Ele faz isso de forma escondida, claro, e a série é sobre as consequências na vida familiar, na vida pessoal, na cidade onde ele mora, no mundo dele, que é um químico muito talentoso, ter se envolvido na produção dessa droga e começar a crescer nesse mercado da metanfetamina. You're goddamn right. E a primeira lição psicológica que eu tiro de Breaking Bad é que você pode se tornar uma pessoa má, mesmo começando com boas intenções. Ao longo das 6 temporadas de Breaking Bad é exatamente isso que a gente observa. Uma pessoa que parecia normal e boa e que queria dar condições financeiras para sua família, progressivamente se tornando uma pessoa mais má. A própria tradução do título da série, Breaking Bad, significa mais ou menos isso, né? Você se tornar mal. É você ter uma vida normal até agora e tem uma ruptura em que você começa a se tornar mal. Psicologicamente isso é muito valioso porque a gente tem um ponto cego. Costuma ser reconhecer a nossa própria capacidade para o mal. Se eu peço para você imaginar que você não nasceu no Brasil, mas que você nasceu na Alemanha em 1943, no auge da Segunda Guerra Mundial, como é que você se imagina? A maioria de nós, a gente vai se imaginar como alguém que defendia, na verdade, a dignidade dos judeus, que era totalmente contra esse sistema fascista que estava aí. Mas estatisticamente é muito mais provável que a gente tivesse sido o contrário. Afinal, a maioria da população era o contrário. Eram pessoas que apoiavam o regime ou que pelo menos fechavam os olhos para tudo que estava acontecendo com os judeus. Você consegue se imaginar sendo essa pessoa? Se você não consegue se imaginar de jeito nenhum tendo uma guinada para o mal na sua vida, talvez você seja uma das pessoas mais vulneráveis a se tornar má, a fazer coisas egoístas e cruéis. Porque como você mesmo tem esse ponto cego de não reconhecer, não, pera, isso aqui que eu tô fazendo pode aos poucos me tornar o tipo de pessoa que eu sempre desprezei, o tipo de pessoa que eu nunca quis ser. Esse ponto cego aumenta a sua chance de ser assim. Desde o início da série a gente vê o Walter White justificando a entrada dele nesse mundo das drogas com as boas intenções dele, de querer dar mais dinheiro para a família, de querer garantir o futuro dos filhos e de querer aproveitar esses últimos meses aí na Terra para compensar toda a existência medíocre que ele teve. Mas lá no fundo ele não acreditava de verdade que ele pudesse se tornar a pessoa má, egoísta e cruel que ele vai se tornando até o fim da série. Existem muitos homens e mulheres que nunca se imaginam sendo aquela pessoa que trai o companheiro. E como ela pensa assim, eu nunca trairia a minha namorada, minha esposa, o meu esposo, eu nunca faria isso na história da humanidade.
essa pessoa também se coloca em situações mais vulneráveis. Ela começa a dar carona para certos amigos ou amigas que ela acha bonitos do trabalho, ela fica no happy hour e conversa só com aquela pessoa, ela começa a responder stories e deixar outras pessoas darem em cima dela, e quando você viu, você tomou drinks demais, você tá no lugar errado, e o adultério aconteceu, né? Agora, quando você reconhece que tem essa capacidade pro mal, você consegue parar o processo no início, antes de você já ter se tornado aquela pessoa cruel. A segunda lição psicológica é dizer que quanto mais mentiras você conta, mais mentiras você tem que contar. Pela maior parte da série, a família do Walter White não faz nem ideia do que ele tá fazendo. E ele tem que contar uma sequência de mentiras sobre por que ele tá ficando tanto tempo fora de casa, da onde vem esse dinheiro extra que tá resolvendo todos os problemas da família. Só que pra você sustentar uma mentira no lugar, às vezes você vai ter que criar uma segunda mentira pra fazer aquela primeira mentira fazer sentido. Só que uma coisa que o Walter White não pensou é que ele não pensou em que tipo de pessoa eu tô me tornando quando eu crio o hábito de mentir pra minha família. Você mentir pra pessoas que você ama não causa só um problema pros outros, mas começa a causar um problema pra você mesmo. Afinal, você mente pra pessoas que você quer enganar. E pessoas que você quer enganar geralmente são pessoas que você despreza, pessoas bobas, pessoas que caem em qualquer mentira. E daqui a pouco, ao mesmo tempo, você tá tentando se convencer de que ama essas pessoas e enganando e mentindo pra elas e desprezando elas. Não é à toa que ao longo da série o White vai se afastando da sua mulher, vai se afastando do seu filho, do Hank, da cunhada dele. E isso nos leva à terceira lição psicológica. Você ser inteligente não garante que tudo vai dar certo no final. Walter White era extremamente orgulhoso com relação à sua própria inteligência. Inclusive ele ficava ressentido porque ele sentia que o Schwartz, que era o parceiro dele de laboratório, tinha construído uma super empresa, mas que ele era menos inteligente que o White. E é verdade que ao longo da série o White usa a sua inteligência para criar um monte de armadilhas e esquemas que de fato tiram ele de vários problemas. E principalmente que impedem que ele e o Jesse morram nas situações em que eles estavam quase morrendo. Só que você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, mas quando você começa a criar uma vida dupla, totalmente oculta da sua família, e você começa a criar um sistema de mentiras para sustentar a sua vida dupla, em algum momento, um pedacinho da sua vida dupla vai aparecer. E esse é o problema muitas vezes de pessoas super inteligentes. Elas acreditam que elas conseguem controlar tudo e fazer tudo sair conforme os planos dela. E aqui vale trazer um ponto crucial sobre o orgulho do Walter White. É justamente a combinação de inteligência com orgulho, ou seja, esse se achar muito, esse não gostar de se sentir abaixo de ninguém, esse enxergar uma grande ambição nele mesmo. Foi essa combinação que matou o Walter White. E foi essa combinação que fez ele se envolver com o mercado das drogas. Se o Walter White, em vez de ter sido orgulhoso, tivesse simplesmente aceitado a ajuda dos amigos dele, o Schwartz, que queriam pagar pelo tratamento, ele não precisaria ter feito nada do que ele fez. Eles, inclusive, ofereceram um emprego para ele na empresa que ele mesmo tinha fundado. Mas essa ferida no ego que essa oferta causou, a sensação de que alguém sente pena de mim, foi o que fez com que ele rejeitasse totalmente algo que poderia ter salvado a vida dele e da família dele. E a quarta lição psicológica que a gente tira é que o cara marrento e bad boy raramente é o verdadeiro vilão. Conforme o Walter White vai subindo nos níveis e nos rankings desse mercado negro, a gente vê que as pessoas que estão mais lá no topo, aquelas que mandam matar, aquelas que mandam comprar toneladas e toneladas de produto, não são as pessoas que você olharia na rua e diria: esse cara é um bad boy, esse cara é maloqueiro. E isso acontece principalmente na dinâmica do Jesse com o Walter. O Jesse é aquele clássico aluno de ensino médio que teve pais difíceis de lidar, que se sente pra baixo, que tem um pouquinho de desatenção e dificuldade de obedecer, então ele fica mais rebelde, se identifica com essa cultura mais do hip hop, do punk, começa a usar drogas, mas no fundo, ele é basicamente um adolescente. Ele parece mal, ele usa aquelas roupas que parece que você tem toda uma marra, mas eu acredito como psicólogo que aquilo tem muito mais a ver com o Jesse se encaixar em algum grupo. Afinal, ele não se encaixava com um grupo de pessoas certinhas da escola, das pessoas que tinham algum futuro, como o irmão dele, do que tem a ver com realmente aquela maldade, aquela vontade de ser cruel. Ele mais tinha um certo estilo bad boy e certos comportamentos rebeldes do que ele era mal, como o Walter foi se tornando. Agora vem a hora de responder a pergunta: será que essa série é depressiva?
Olha, a resposta técnica é que essa série é uma tragédia. E eu falo tragédia como um termo da dramaturgia para falar de histórias que terminam com um final triste. No fim da série, o Walter White não parece se arrepender, não parece desistir de produzir metanfetamina. E a grande vitória que ele tem é conseguir mandar alguma grana pra família dele escondido e libertar o Jesse do cativeiro que ele mesmo tinha colocado o Jesse. O Walter termina com 0 contato com a família dele, sem amigos, sem grana, sem liberdade. Às vezes, quando a gente tá mais num momento de crise existencial, a grande pergunta que a gente se faz é: quem é o ser humano? O que são as pessoas? E algumas séries podem fazer a gente pensar que as pessoas, no fundo, são simplesmente seres egoístas que pensam no seu próprio benefício e que vão estar dispostas a manipular qualquer um que chegue perto delas, se elas tiverem motivo para isso. E em Breaking Bad o que a gente mais vê são essas pessoas. São pessoas que querem muito um sucesso financeiro, um status dentro desse mercado, e elas vão fazer absolutamente de tudo e manipular quem for necessário manipular para chegar ali. O Walter White vai se tornando essa pessoa, não parece fazer nada para deixar de ser essa pessoa, e ele acaba morrendo sendo essa pessoa. Então, para alguém que tá buscando uma mensagem mais otimista, de ver o lado positivo da vida, como a gente vê em This Is Us, que é uma série bastante emotiva, realista, mas que nos mostra como é possível a reconciliação entre as pessoas, eu acho que Breaking Bad pode ser uma série meio deprimente. A série não faz você admirar um ser humano que poderia ter se tornado mal, mas se arrepende e volta a se reconciliar com a família e ser feliz. Ela mostra um ser humano que poderia ter se tornado mal, se tornou mal e que morre por ter se tornado mal. Então me diz aí nos comentários o que você pensa sobre todas essas conclusões. Tem alguma outra lição psicológica que você tirou da série? Comenta aqui embaixo pra gente conversar e também comenta qual é a próxima série que a gente deve analisar aqui. Se inscreve no canal para receber esses vídeos direto na sua página inicial do YouTube. Um beijão, tchau, tchau.